E a gente deixa o Rio e vai para Brasília. Em uma rápida votação, a Câmara aprovou a PEC dos precatórios em segundo turno, mas rejeitou alguns destaques. Paula Cuenca, que acompanhou essa votação, toda a nossa equipe acompanhou essa votação de ontem para hoje. Quais os detalhes, como é que foi essa votação e por que tão rápida, né? Olha, realmente rápida de toda forma, a sessão ela não foi, porque ela começou ainda com aquela análise dos destaques do primeiro turno da PEC dos precatórios. Ainda daquela votação do primeiro turno, na semana passada, os deputados eles haviam aprovado o texto base. Então, foram fazer a análise dos destaques para só depois fazer a votação do segundo turno. No compilado de tudo, de fato, a sessão ela começou ali de tarde e foi terminar só de noite. Mas a votação do segundo turno foi, de fato, mais ágil do que a do primeiro turno. Como o governo já vinha falando, eles realmente conseguiram mais votos favoráveis para a PEC dos precatórios neste segundo turno do que na comparação com o primeiro. Isso que eu ainda vou lembrar, que partidos de oposição que tiveram membros que votaram favoráveis à PEC dos precatórios no primeiro turno, conseguiram reverter os votos, que foi o caso do PDT, por exemplo, o partido de Ciro Gomes, que no primeiro turno teve 15 deputados votando a favor da PEC dos precatórios e agora, para este segundo turno, daqueles 15, 12 votaram contrários. Mesmo assim, o placar final foi de 323 votos a favor da aprovação da PEC dos precatórios e 172 contrários. Naquela votação do primeiro turno, a sobra de votos que eram necessários, os 308 votos necessários para se aprovar uma PEC, foi apenas uma margem de sobra ali de 4 votos a mais. Agora, o governo, de fato, conseguiu conquistar 15 votos a mais com esse placar final de 323 votos, o que, de fato, conseguiu demonstrar um trabalho de articulação que foi mais favorável para o lado do governo do que para o lado de partidos de oposição e que já são minoria, de fato, ali dentro do Congresso Nacional. Houve análise de destaques, mas a maioria deles foram rejeitados. Então, o texto ele acaba seguindo praticamente o mesmo tema central, que já tinha sido aprovado como texto base ali no primeiro turno, e ele acaba fazendo com que os precatórios, as dívidas reconhecidas já judicialmente, que a União tem com pessoas físicas e jurídicas, no ano que vem tenha uma limitação de pagamentos em torno de 40 bilhões de reais, e ao fazer uma mudança no cálculo do teto de gastos, também é aberto um espaço maior no orçamento, que deve gerar um espaço fiscal ali de 90 bilhões de reais. 50 bilhões serão utilizados para financiar o Auxílio Brasil, que é o programa que substitui o Bolsa Família e que já deve começar a ter pagamentos daqui a pouco, no dia 17 de novembro. Então, agora, esse texto ele ainda precisa seguir para o Senado Federal, para que os senadores possam fazer análise de novo em 2 turnos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve pautar direto no plenário a PEC, sem que ela passe por uma comissão. Mesmo assim, é sempre necessário lembrar que quando os temas chegam no Senado, eles podem enfrentar mais resistência, porque os senadores são uma cúpula mais fechada, são menos pessoas para votar, são menos parlamentares, mas ainda assim costuma enfrentar mais resistência. Todo o trabalho de articulação precisa começar de novo. Sim, e a expectativa é que o Senado comece, enfim, as discussões com relação à PEC dos precatórios, quando? Ainda não existe um prazo colocado para isso, mas existe essa sensibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele já havia afirmado em outras coletivas de imprensa que pretendia fazer essa votação de forma célere, pôr para análise de forma célere. Então, agora cabe terminar aqueles processos burocráticos de passar as assinaturas, enviar para o Senado, mas a partir da próxima semana é possível que a gente já veja Rodrigo Pacheco podendo pautar isso. Agora, Paula, só para a gente fechar, existe a discussão no próprio Supremo das emendas de relator, essa decisão já está sacramentada, nem todos os ministros votaram, no entanto, já há uma decisão contrária a essas emendas de relator. Isso, de uma certa maneira, na avaliação dos parlamentares aí em Brasília, isso pode prejudicar o desenrolar do Auxílio Brasil ou não? O que os parlamentares dizem aí? Olha, de acordo até com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esse resultado do segundo turno ontem foi uma amostra de que bloquear as emendas de relator não teria ligação, de fato, com uma aprovação da PEC dos precatórios, que é o que os partidos que entraram com ações no STF diziam. O PSB, o PSOL e o Cidadania colocaram que essas emendas de relator estavam sendo trocadas por apoio pela PEC dos precatórios.
E havendo, então, essa suspensão da execução das emendas e tendo o resultado positivo da aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno, para Arthur Lira, essa é a prova de que não existe uma relação de troca de interesses a respeito da emenda do relator e também com a votação da PEC dos precatórios. Mas existe uma preocupação, de toda forma, porque as emendas do relator, elas possuem um orçamento bem grande, são quase 20 bilhões de reais do orçamento da União deste ano para emendas do relator. E ao fazer a suspensão da execução dessas emendas, é um dinheiro que fica represado, que iria para as bases eleitorais de diversos parlamentares. Então agora fica a preocupação de como fazer a utilização desses recursos. Se estuda se um outro caminho seria as emendas de comissão, um instrumento que é pouquíssimo utilizado aqui em Brasília, ou como seria feito ali junto com o Supremo Tribunal Federal para que, com as transparências, pudessem então ter a liberação, mas é um conflito agora também sobre liberação de recursos a respeito dessas emendas.